Nesta segunda parte falaremos sobre os comandos relacionados à derivada. Na primeira parte, nós vimos a inclinação da reta secante tendendo a inclinação da reta tangente e definindo uma reta tangente. Essa definição ajuda a definir, a construir a derivada de uma função. Então, a derivada da função y igual a f de x no ponto x igual a é dada por limite de f de x menos f de a dividido por x menos a, quando x tende a a. Também vimos que poderemos fazer essa definição através do espaçamento, ou seja, f de x mais h menos f de x dividido por h, com h tendendo a zero. Para não precisar reescrever sempre esses limites, utilizaremos a notação f' de a para a derivada de f no ponto a, ou então df dx com x igual a a. Então vamos para o software. Antes de iniciarmos as contas, vamos apagar tudo que fizemos anteriormente. E vamos aos comandos. Primeiro, vamos através da definição. A derivada de uma função y igual a f de x em x igual a a, utilizando o comando de limite. Então, o f de x vamos definir como x elevado a n. E vamos escrever este limite. Então, vai ser f de x menos f de a dividido por x menos a, com x tendendo a a. E eu quero escrever a expressão, então uso o apóstrofo. Então, aí temos a definição do limite. E vamos pedir para o máxima fazer conta para nós, este limite. Então, aí temos o resultado do limite, como n, que multiplica a elevado a n menos 1. Se a é para qualquer ponto onde a função está definida, então pode ser o valor de x aqui. Então, temos que n, que multiplica x elevado a n menos 1, sendo a derivada da função de x elevado a n. Então, definindo essa função derivada, n multiplica x elevado a n menos 1. E aí nós podemos aplicar o valor de a nessa derivada. E aí a gente volta à conta do limite, a derivada da função no ponto a. Podemos fazer isso com qualquer outra função, por exemplo, seno de x. Então, definindo uma g como sendo seno de x, aplicando o limite, então vai ficar g de x menos g de a dividido por x menos a, com x tendendo a a. E aí eu quero aqui só a expressão. E agora eu quero pedir para fazer a conta. Então, eu uso o comando ev. E agora temos que a derivada do seno no ponto a é cosseno de a. E podemos definir como uma função. Então, cosseno de x é a derivada de seno. Podemos aplicar valores na derivada. Podemos aplicar o valor a. Aí temos o cosseno de a. Podemos aplicar π. Faltou um parênteses. Aplicando π, aí temos cosseno de π. Se eu quisesse que o resultado fosse em aritmética de ponto flutuante, eu teria que pôr esse comando derivada dentro do float também. Aí a gente teria o resultado como numérico. Bom, mas
se toda vez que a gente fosse calcular a derivada, precisar aplicar o limite, o software não teria grandes vantagens. Então, a vantagem é que o Máxima tem o comando derivada nele. O comando é diff. Então, vamos explorar esse comando derivada. Vamos fazer a derivada de f com relação a x. E aí temos n que multiplica x elevado a n menos 1. Se eu quiser a expressão, usa o apóstrofo igual ao do comando limite. E se eu quiser que calcula, então aí temos a derivada de x elevado a n é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1. Podemos fazer a mesma coisa com a função g de x que nós definimos, que era a função seno. E aí pedir para o Máxima fazer a conta. E aí temos que a derivada de seno é igual a cosseno. O Máxima ele também faz regra do produto. Ele entende regra do produto, comando diff. Então vamos definir uma regra do produto aqui de f vezes g. Aqui a expressão. E pedir para o Máxima fazer a conta para nós. E aí temos a regra do produto. Aqui é a primeira função, aqui é a segunda função, derivada do primeiro vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Regra do produto faz e também faz a regra do quociente. Então vamos definir f dividido por g. E nós pedimos para ele fazer conta. E aí temos a regra do quociente. Se tirarmos o mínimo, fica do jeito que a gente normalmente vê nos livros. Vou apagar para definir outras funções. E função? Vamos voltar no problema da parte 1. Em que a gente calculou a inclinação da reta tangente através do limite. Aqui vamos através do comando da derivada. Mas vamos explorar um pouquinho mais essa função. Vamos voltar lá na função x menos 3 ao cubo menos 6 multiplica x menos 3 mais 3. Eu pedi para calcular a derivada. Está aqui, simplesmente a derivada, não como função. Aqui é só expressão. Se eu quiser definir a derivada como uma função, eu preciso usar dois pontos igual. Além disso, o resultado do diff ele precisa ser transformado numa função. Então eu preciso usar esses dois apóstrofos. São dois apóstrofos simples e não um apóstrofo duplo seguido de parênteses. Então, dois apóstrofos, abro parênteses, o comando diff, fecho parênteses. Agora sim, a minha derivada vai ser entendida como uma função. E aí a gente pode calcular f' de A. Podemos calcular f' de 3. Ou seja, fazer a derivada e aplicar o ponto 3. Com isso, vamos voltar ao problema da reta tangente. Então, encontrar a reta tangente no ponto 1 f de 1. Vou definir a reta tangente agora como f de 1 mais a derivada de f aplicado no ponto 1, que é a inclinação da reta tangente, que multiplica x menos 1. E aí definir a reta. Após isso, vamos para o comando draw para fazer o gráfico primeiro aqui do polinômio
depois do ponto de tangência e por fim a reta tangente. Aí temos o gráfico da cúbica, ponto de tangência e a reta tangente. O comando diff, ele também serve para calcular as derivadas de ordem superior. Então podemos calcular a segunda derivada. Para isso, basta indicar após a variável a ordem da derivada que você quer. Então eu quero a derivada de ordem 2, então eu coloco o número 2 após x. E aí temos a segunda derivada. Se eu quiser definir a segunda derivada como função, posso, usando a mesma ideia da primeira derivada. 2 apóstrofos simples, abre e fecha parênteses e põe o comando diff dentro dos parênteses. E aí nós podemos aplicar f duas linhas de 3, 0. Além da regra do produto, regra do quociente, nós podemos fazer a regra da cadeia. O comando diff, ele já entende a regra da cadeia. Então eu vou apagar aqui, vou voltar para definir uma nova função f como raiz de x e uma função g como x² mais 1. E aí fazer f de g. E aí temos a função raiz quadrada de x² mais 1. Se a gente calcular a derivada dessa função composta, f com g, o máxima faz essa conta. E aí temos a regra da cadeia. A derivada de fora vezes a derivada de dentro. Nós podemos fazer isso manualmente. Não há necessidade de fazer isso apenas em situações específicas, porque o comando diff já faz isso para nós. Mas nós podemos calcular a regra da cadeia passo a passo. Para isso, ao invés de definir a função f como sendo uma f de x, vou definir ela sendo uma função de g. Então a f é raiz de g e a g x² mais 1. E eu vou definir então a minha expressão regra da cadeia, vou chamar cadeia diff de f com relação a g vezes diff de g com relação a x, ou seja, a derivada do de fora, que é de f com relação a g, vezes a derivada do de dentro, que é de g com relação a x. Se eu quiser calcular esta derivada de f com relação a x, eu tenho que passar primeiro pela derivada de f com relação a g e depois fazer g com relação a x. E aí temos a derivada. Mas eu queria um resultado com relação a x, porque eu quero calcular a derivada de f com relação a x. Então eu vou substituir o g pela definição dele. Substituir g igual x² mais 1, na expressão que eu defini como cadeia. Pronto, aí temos o resultado da regra da cadeia igualzinho ao que o máxima fez direto. Lembrando que eu posso fazer a conta direto, não tem nenhum problema. Além disso, temos a derivada implícita. A derivada implícita, o máxima, ele não tem um comando próprio. Então, para isso, eu vou pegar um comando já disponível nas referências, ou se você pesquisar na internet. Vou chamar de impdiff, que é derivação implícita. Este é o comando. Já peguei pronto.
Então, se a gente quiser calcular a derivada implícita de uma circunferência de raio 1, por exemplo, então eu coloco aqui a expressão da circunferência de raio 1, x² mais y² igual a 1. Aqui eu isolei, deixei só o y do lado esquerdo e o x do lado direito. Aqui a variável dependente, que é o y, e aqui a variável independente, que é x. E aí temos, então, a derivada de y com relação a x deu menos x sobre y. Bom, mas se eu quiser fazer isso manualmente, como fazer uma derivação implícita manualmente? Já que o Máxima não tem o comando e esse comando que eu peguei foi pronto. Bom, então eu vou definir a minha função função implícita, x² mais y² igual a 1, neste caso, a circunferência. O que temos que fazer? Temos que indicar ao Máxima que y depende de x, isso com o comando depende. Então, y depende de x. Cuidado, se eu inverter, eu vou dizer que x depende de y, mas é y depende de x. Depois disso, eu vou calcular a derivada da equação da circunferência com o comando diff. Por quê? Bom, aqui ele vai fazer a derivada com relação a x. Então, vai ficar essa parte, esse pedacinho aqui é uma função de x, e a derivada vai ser com relação a x. Então, vai dar 2x. Mas, essa derivada é uma derivação que precisamos aplicar a regra da cadeia. Por quê? Porque y depende de x. E eu vou fazer a derivada com relação a x. Então, eu vou primeiro precisar fazer uma derivada com relação a y, depois multiplicar por uma y com relação a x. Igual, e a derivada de 1 sendo zero. Então, vamos derivar a equação da circunferência. O Máxima faz a conta com o comando diff para nós. E aí temos aqui a regra da cadeia mais 2x igual a zero. Da regra da cadeia é onde que a gente vai conseguir isolar dy dx, e aí a gente consegue ter a expressão da derivada implícita de y com relação a x, a partir de uma equação implícita. Então, vamos fazer isso, vamos isolar a derivada, né? Então, primeiro vou passar 2x para o outro lado, ou seja, eu vou subtrair ambos os lados da equação por menos 2x. Eu vou chamar de equação 2. Então, a equação 1, vou subtrair menos 2x. E na segunda equação, eu vou dividir por 2y. E aí temos o resultado. Derivada de y com relação a x é igual a menos x sobre y. Então, vamos ver isso um problema prático. Vamos encontrar a reta tangente à circunferência definida anteriormente no ponto meio raiz de 3 sobre 2. Quem que é a inclinação da reta tangente? A derivada de y com relação a x. Que é, bom, acabamos de calcular, menos x sobre y. Ou seja, menos meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a inclinação da reta tangente. Quem que é a reta? Raiz de 3 sobre 2 mais m que multiplica x menos meio. Agora vamos desenhar a circunferência. Vamos desenhar a circunferência com o comando implicit aqui. Vamos desenhar o ponto de tangência aqui. E com o comando explicit a reta tangente estar aqui.
E aí temos o gráfico da reta tangente. A circunferência x² mais y² igual a 1 no ponto meio raiz de 3/2. E na terceira parte falaremos sobre aplicações, máximos, mínimos, pontos de inflexão e problema de otimização.